Irmãos, eu queria destacar aqui um ponto. No último domingo, por ocasião do sermão, eu fiz uso de uma ilustração baseada numa notícia que foi amplamente divulgada na internet, sobre a presença de uma mulher no exército ucraniano, nessa guerra contra a Rússia. Trata-se de Anastácia Lena, uma modelo ucraniana, que foi Miss Ucrânia em 2015, e foi noticiado amplamente que ela integraria o exército ucraniano na luta contra a Rússia. No meio da semana, após uma investigação, foi constatado que esse fato não é verdadeiro, tá bom? É verdade que ela é ucraniana, que ela é Miss, mas não é verdade que ela tenha integrado o exército e esteja lançando mão às armas para defender o seu país, tá bom? Eu usei essa história como uma ilustração do nosso sermão, tá? Até então não havia essa ideia e foi só no meio da semana que isso foi investigado e trazido à luz, tá bom? Então eu queria deixar claro para os irmãos que nós não fazemos uso de fake news para enriquecer nossa prédica, tá bom? Foi uma notícia, que foi divulgada, não foi retirada de Instagram, nada disso, foi de uma fonte de notícias e nós assim utilizamos. Mas eu queria deixar esse destaque, essa retratação aí para que os irmãos possam entender. Isso, óbvio, não desmerece todo o sermão, toda a mensagem que foi trazida. Sabemos que existem na Ucrânia e em muitas partes do mundo mulheres que lutam e defendem as suas famílias, os seus países, tá? Fica, portanto, a mensagem de que mulheres decisivas ao longo desse mundo continuam defendendo aquilo que lhe é caro, tá bom? Que Deus continue a nos abençoar. Meus irmãos, só mais um aviso sobre a Noite do Pijama, tá? Que está sendo organizada pelas crianças. A organização pede que os pais, por favor, inscrevam seus filhos ali, tá? Para que se tenha uma ideia dos participantes, e também pede uma colaboração simbólica para que o evento seja realizado. Ele vai acontecer no próximo dia 24 desse mês, tá bom? E as crianças de até 12 anos podem participar, tá joia? Vamos, meus irmãos, ao texto de hoje. Peço aos queridos que abram, por favor, a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Estamos desenvolvendo uma série de sermões que intitulamos Mulheres que Andaram com Deus. E nessa oportunidade, conheceremos a história de mais uma mulher que, pela graça de Deus, deixou a sua marca na história. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Versículos 3, 6 a 13. Perdão, meus irmãos, eu fiz confusão aqui. Não é Marcos, é Mateus 26, de 6 a 13. A confusão eu vou explicar para os irmãos ao longo do texto. Se há como explicar confusão. Mateus 26, dos versos 6 a 13. Todos acharam? E o texto diz assim, Mateus 26, de 6 a 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher
trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Interessante observarmos que, ao longo do ministério de Jesus, ele contou com o apoio de muitas mulheres. Mulheres que, conforme a palavra do Senhor retrata, eram mulheres que o assistiam, mulheres que apoiavam o seu ministério, mulheres que lançavam mão de seus bens, de seus recursos, de seu tempo e de suas habilidades para fortalecer o ministério do Mestre. Estamos diante, meus irmãos, de mais uma ocasião em que Jesus se vê ladeado por uma mulher que faz a diferença, por uma mulher que, no seu modo de ser, na sua simplicidade, faz algo portentoso. Poderíamos pensar, meus irmãos, aqui nesse texto, sobre a adoração. Jesus está vivendo um tempo já arriscado para a sua própria vida. Já estavam próximos os dias em que ele seria preso, em que ele seria açoitado e finalmente crucificado. Mas Jesus, ele, sem medo, sem temer pela sua segurança, se aproxima de Jerusalém, do centro nervoso da religiosidade antiga, onde estavam exatamente aqueles, ou a cúpula daqueles que queriam prendê-lo. E ele vai para Betânia, uma aldeia, uma vilazinha que ficava ali cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus, onde chegava, provocava com certeza muito alvoroço, e não seria difícil que a notícia de que ele estava ali ao redor de Jerusalém chegasse aos ouvidos daqueles que queriam prendê-lo. Mas ele não faz caso disso e, por ocasião da Páscoa, faltava cerca de 6 dias para a comemoração da Páscoa, ele então vai para Betânia e se hospeda na casa de Simão, o leproso, um homem que havia sido curado por ele. E ali naquele lugar estão Jesus, seus 12 discípulos e uma família de irmãos, que é bem conhecida de todos vocês, Marta, Maria e Lázaro. Só aqui nós temos cerca de 17 pessoas. E é interessante que nesse ambiente festivo, tenso, Jesus experimenta algo diferente na sua vida. Maria, a irmã de Lázaro, chega diante de Jesus com uma libra de bálsamo e derrama sobre ele. A confusão que se deu aqui, quando eu falava do endereço dos textos, se dá exatamente por isso, porque essa passagem é retratada por Mateus, por Marcos e por João. E eles relatam à sua maneira esse evento. E muitas vezes, ao pensar nessa situação, nós poderemos pensar que esta Maria se trata de uma outra mulher que Lucas retrata como sendo uma pecadora que faz com Jesus algo semelhante, que joga sobre ele um perfume, que enxuga os seus pés com os próprios cabelos, estando eles na casa de um outro Simão, que não é esse, o leproso, mas é um Simão, o fariseu, que recebe Jesus, e para ali vão não apenas Jesus e seus discípulos, mas também uma grande gama de pessoas. Mas não estamos falando da mesma mulher. Estamos aqui pensando em uma mulher que é marcada pela virtude, pela piedade, e que sempre que aparece nos textos que a citam como uma mulher que aproveita ao máximo as oportunidades que tem com Jesus. Isso mostra-nos a perspectiva
dessa mulher chamada Maria como sendo uma adoradora por excelência. E com base nas atitudes, com base no testemunho que ela nos deixa aqui, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a adoração extravagante que esta mulher apresenta ao Senhor. Por que poderíamos chamar esta adoração de extravagante? Nós temos aqui uma situação que já delineamos para os irmãos. Atenção dos dias que se aproximam, onde Jesus seria preso. A proximidade com Jerusalém. Jesus está na casa de pessoas que têm uma história com ele, que experimentaram o seu poder. Lázaro havia sido ressuscitado. Nós já conhecemos toda a situação que se dá em torno dessa família. O desespero das irmãs, a lamentação pela demora de Cristo Jesus. E finalmente a ressurreição daquele homem que estava morto já há vários dias. E diante da atitude daquela mulher, nós vemos também um posicionamento por parte dos discípulos de Jesus, que é um tanto questionável. O Evangelho de João, no capítulo 12, retrata esse mesmo evento, e João nos traz informações um tanto quanto diferentes, porque ele traz alguns detalhes que os outros evangelistas não relatam, como, por exemplo, a postura de Judas Iscariotes, que era o tesoureiro, dos discípulos de Jesus, que questiona de forma ferrenha a atitude daquela mulher, dizendo que era um desperdício fazer o que ela estava fazendo. João relata que a crítica de Judas se dá não porque ele estivesse realmente preocupado com os pobres, mas porque Judas tinha um hábito horrendo de roubar as ofertas que eram lançadas para o sustento do ministério de Cristo Jesus. Então a preocupação dele era de enriquecer-se, mas diante dessa postura, Jesus o repreende duramente, assim como os outros discípulos, que observando a postura de Judas, entendem ser uma postura nobre e resolvem apoiá-lo. Jesus então os repreende duramente e diz: olha, o que ela está fazendo por mim. Aqui nós podemos pensar que essa mulher está desenvolvendo de fato uma atitude de adoração. E é extravagante porque ela não mede esforços, ela não contabiliza custos para fazê-lo, porque ela tem em seu coração o intento de fazer o melhor por Jesus. Do que consta, portanto, uma adoração extravagante? O texto nos apresenta pelo menos 3 perspectivas, e uma delas é de que essa adoração consta de uma atitude surpreendente. Observemos aqui os versos 10 e 11. Quando Jesus observa o que aquela mulher faz e a postura dos discípulos, ele diz: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres vocês sempre os terão, mas a mim nem sempre me tendes. Como eu disse, aquela mulher chega com cerca de 1 libra de bálsamo. Essa quantidade de bálsamo custava naqueles dias em torno de 300 denários. É importante destacar que um denário era o salário de um dia. Se nós fôssemos contar hoje com base no salário mínimo, que está em torno de R$ 1.200, um dia de trabalho dá mais ou menos R$ 40. Agora calcula aí, R$ 40 ao longo de 300 dias, nós teríamos cerca de R$ 12.000. É uma quantia que é interessante para qualquer ação missionária. Não é de assustar que os discípulos olhassem para o potencial daquela oferta e ficassem um tanto quanto chateados, porque aquela mulher derrama algo que custa muito caro em cima de Jesus. Os evangelhos vão nos mostrar que ela derrama sobre a cabeça de Jesus, e isso percorre todo o seu corpo, e ela então se lança aos pés do Senhor para enxugar, o excesso daquele perfume com os seus próprios cabelos. É uma atitude surpreendente.
que não surpreende o Senhor, mas surpreende os circunstantes, surpreende as pessoas que estão ali, porque alguns, ao invés de reconhecerem aquela atitude da mulher como sendo a atitude de uma generosidade extrema, entendem que ela está sendo, na verdade, a protagonista de um grande desperdício. Ela está jogando fora algo que poderia ser melhor apresentado. Obviamente que essa postura é de alguém que não entende o quadro todo. E Jesus entende. Jesus é o único que percebe que a atitude daquela mulher é extremamente genuína, porque ela está dando ao Senhor o melhor que ela tinha. O seu perfume caríssimo e a sua própria glória. É significativo, meus irmãos, o fato daquela mulher soltar os seus cabelos, se jogar aos pés de Jesus e enxugar os pés dele com os seus próprios cabelos. Não era algo normal e nem permitido que uma mulher naqueles dias soltasse os seus cabelos em público. Era algo que era feito apenas no privado, porque o cabelo tinha uma significação honrosa para a mulher. E quando ela faz aquilo, ela está dando a Jesus o seu melhor, tanto em termos materiais quanto em termos pessoais. Ela está se derramando completamente ao Senhor e dizendo: o que eu tenho de melhor, eu entrego para o Senhor. O relato dos evangelhos diz também que o cheiro daquele perfume recendeu na casa inteira. Imagine, um pequeno vidro de perfume que você pode quebrar na sua casa hoje, vai ficar impregnado ali por dias. Agora imagine o que é uma quantidade razoável de bálsamo, de nardo puro, algo fino, algo que não estava em todas as casas, porque era algo difícil de se conseguir. E o perfume daquela atitude impacta a vida dos demais, porque aquela mulher está entregando ao Senhor nada menos que as suas primícias. Falamos de adoração extravagante. Eu já vi esse termo como título de CDs, como títulos de congressos. Mas o que vem a ser de fato uma adoração extravagante na perspectiva de Jesus? Para Jesus, uma adoração extravagante é aquela que o adora sem reservas, que o adora sem contabilizar custos, que tudo faz para que o seu Senhor seja de fato adorado. A pergunta que surge para nós é: o que nós estamos dando ao Senhor? Será que estamos dando a Ele as sobras do nosso tempo? Será que estamos dando a Ele o que resta do nosso vigor? Será que quando nos dedicamos às coisas eternas, será que o fazemos de plena disposição, com o melhor das nossas capacidades? Uma atitude surpreendente ao Senhor, meus irmãos e irmãs, é a dedicação de um amor genuíno e puro a Ele. Mas uma adoração extravagante não é apenas constante de uma atitude surpreendente, mas também é marcada por uma oportunidade única. O adorador extravagante, ele reconhece que a sua oportunidade de adoração é única. Isso quer dizer que ele não perde tempo. No verso 12 nós encontramos os seguintes dizeres: pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Esta Maria não é daquelas mulheres que estavam juntas no momento em que foram ao sepulcro no domingo de manhã. Estava lá uma Maria, estava Maria Madalena, mas esta Maria não estava. Ela não foi visitar o túmulo de Jesus. Mas era uma mulher que conhecia bem o Senhor, que entendia a sua perspectiva como filho de Deus, e sabia pela fé que tinha nele, e pela atenção que ela sempre dava às suas prédicas, o que haveria de acontecer com ele. Essa mulher então se antecipa, e em atitude de reconhecimento do seu Salvador, oportunamente o adora. Uma atitude, meus irmãos e irmãs, que é contrastante com a postura de Judas.
Judas repreende duramente aquela mulher. Os discípulos o acompanham nessa atitude. Jesus defende aquela mulher porque ele sempre o faz com os seus. Afinal de contas, ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus não se cala e diz: deixem essa mulher em paz. Ela fez algo nobre, porque ela fez algo por mim. Diante daquela repreensão, Judas fica aborrecido. E comentaristas entendem que talvez seja esse o momento que é o estopim para que ele então, enfurecido, saia dali e entregue Jesus às autoridades. E combine toda aquela cena que vocês já conhecem, onde ele delata Jesus com um beijo. Aliás, Judas é justamente esse, que se coloca em contraponto com a postura de adoração daquela mulher. Porque o que Maria está fazendo, como ela sempre fez, é aproveitar a oportunidade que ela tem com o seu Senhor, sabendo que os seus dias estavam já finalizando. Ela então se antecipa, e ao invés de ir visitar o corpo sem vida de Jesus, ela prefere adorá-lo em vida, ela prefere fazer por ele algo grandioso enquanto ela pode, enquanto ele ainda está com ela. Uma lição, meus irmãos, que nos é passada todas as vezes que nos deparamos com a morte, mesmo em nossos dias. É ali diante da urna funerária que muitas vezes nós ficamos pensando no abraço que poderíamos dar e não demos, no beijo que poderíamos dar e não fizemos, no perdão que poderíamos conceder ou pedir e não fizemos. Maria não paga para ver e ela não perde tempo. Ela olha e pensa: o que eu posso dar ao meu Senhor? E ela sem reservas entrega. Maria está diante de um momento de deleite, fazendo um contraste com a postura de Judas, que é uma postura de desperdício. Ele reclama do desperdício, mas quem desperdiça é ele, porque ele está com Jesus, come com Jesus, partilha com Jesus, recebe o poder de Jesus. Ele era um dos discípulos, não se esqueçam disso. Judas talvez tenha sido alguém até mesmo que tenha tido a oportunidade de curar alguém, mas prodígios não definem um verdadeiro cristão. O que define um verdadeiro cristão é a postura de fé genuína e de adoração plena, que é encontrada na mulher. O significado do nome Judas, inclusive, é esse: filho do desperdício. Então, um desperdiçador por excelência está recriminando uma mulher que aproveita a chance da sua vida. Jesus, sabendo disso, defende aquela mulher, exatamente porque ela reconhece o privilégio de estar diante do Filho de Deus. Privilégio esse que não é reservado apenas a ela, mas a cada um de nós, que pela fé podemos reconhecer o Filho de Deus presente em nossas vidas, agindo na nossa história, intercedendo por nós diante do Senhor. Você entende isso? Você já agradeceu a Jesus por isso? Você honra essa atitude de Jesus todos os dias da sua vida, com as escolhas que você faz, com a maneira com a qual você desenvolve a sua vida? Porque se você quer ser um adorador, meu irmão, minha irmã, entenda que esta postura não se resume a uma hora e pouco de culto. O adorador o é na vida. O adorador o é com tudo o que tem, com todas as suas forças, com todas as chances que encontra. É o que esta mulher faz. É a lição que ela deixa para nós. E essa mensagem é poderosa. E é justamente essa mensagem que consta aqui da terceira perspectiva de uma adoração extravagante. Não é apenas uma atitude surpreendente, uma oportunidade única, mas uma mensagem poderosa. O verso 13 diz: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho,
será também contado o que ela fez para memória sua. Diante da atitude daquela mulher, diante da postura errática dos seus discípulos, Jesus faz questão de gravar o nome daquela mulher nos anais da história do Evangelho, para que o seu exemplo ficasse sempre marcado nos corações que conhecessem esse relato. A mensagem que essa atitude deixa alcança o mundo, produz uma bênção duradoura, que nos estimula a servir, que nos estimula a olhar para o Senhor da perspectiva correta, que nos leva, meus irmãos, a entender que em tempos de grande superficialidade como os nossos, a recomendação para os filhos de Deus é que sejam profundos. Irmãos, em tempos de máscaras, em tempos de raso conhecimento bíblico, o que se requer de nós, meus irmãos, cristãos do século 21, é que nos aprofundemos no conhecimento do nosso Senhor, é que não sejamos crentes de ocasiões fortuitas, mas que em tudo que fizermos, em tudo que dissermos, onde quer que nós estejamos, falemos, façamos em nome e para a glória do nosso Senhor. Aquela mulher não fez caso do contexto em que ela estava. Possivelmente ela tinha consciência de que o seu ato de adoração era absurdo. Como pode? Até hoje, qualquer atitude de adoração um pouco fora da curva é muitas vezes questionada. Será preciso tudo isso mesmo? Será que eu tenho que participar de tanta coisa? Será que eu tenho que fazer tudo isso? Será que eu tenho que ler a Bíblia toda? Será que eu tenho que orar tanto? Muitas vezes. Quantos de nós não foram questionados, ou chamados até mesmo de fanáticos, pelo desejo de estar na casa de Deus ou com o povo de Deus? Certamente aquela mulher sabia que a sua atitude causaria algum espanto, mas é importante destacar que o objetivo dela não era chamar a atenção das pessoas, o objetivo dela era agradar o seu Senhor, o objetivo dela era expressar com uma atitude, ainda que extrema, o quanto ela o amava. E a mensagem que essa atitude deixa para nós, meus irmãos, é que não há limites quando o que nós pretendemos é honrar o nosso Senhor. Se vivemos dias rasos, se vivemos dias de pouco conhecimento bíblico, de escasso amor cristão, que sejamos nós os primeiros a fazer diferença, que seja você, que seja eu, a fazer o que o Senhor nos tem chamado a fazer. Aquela mulher deixou um legado, e o perfume derramado naquele dia ecoa até o dia de hoje. Jesus fez questão de que ela nunca fosse esquecida. A palavra do Senhor nos pergunta: o que nós estamos deixando para os que vierem depois de nós? Hoje, no momento missionário, foi citado algo que está acontecendo há muito tempo na Europa. Um grande e intenso processo de secularização. O berço do protestantismo hoje não sabe o que é isso. As gerações que estão surgindo não estão recebendo das gerações pretéritas a herança da fé cristã. O que nós vamos deixar? O que nós deixaremos no ar? Um perfume duradouro que fala do nosso Salvador, ou um mau cheiro
de uma vida sem Deus. Aquela mulher escolheu a melhor parte. Ela sempre o fez. Ela sempre optou por estar com Jesus, em dar o seu melhor a Jesus. É disso que consta, queridos, uma adoração extravagante. Uma adoração que é marcada por uma atitude surpreendente, não ao Senhor, mas ao nosso próprio coração. Uma adoração que é marcada pelo entendimento de que o momento é agora, porque a oportunidade é única. Mas também pela perspectiva de que fazer assim deixa ao mundo uma mensagem poderosa. E a mensagem poderosa é de que nada mais importa além do Senhor. Ele é tudo o que importa. Portanto, se Cristo é o centro da sua vida, da minha vida, da nossa vida, tudo mais será enriquecido e abençoado. Agora, não importa o quanto nós tenhamos, se Cristo não é o centro, continuamos paupérrimos. Que Deus seja aquele que abençoe a sua vida nesse momento. Que o entendimento de uma adoração profunda seja o que te acompanha ao longo da sua vida. E que ao pensar no Senhor, ao viver para o Senhor, haja sempre a decisão de deixar para gerações futuras a marca do que Cristo fez na sua própria história. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, te louvamos porque a tua graça marca corações. E te agradecemos porque o Senhor tem marcado o nosso próprio coração. A tua graça tem enchido a nossa vida de sentido, de significado. E te agradecemos por isso. Levanta, meu Deus, adoradores extravagantes, adoradores que não tenham medo, adoradores que não façam caso de nada, mas que se entreguem plenamente aos teus cuidados e à tua devoção. Veio, ó Deus, aqui está uma comunidade de adoradores. E o Senhor conhece, ó Deus, o coração de cada um. Pois é ao Senhor, meu Deus, que nós ofertamos a nossa vida. Que seja, meu Deus, o nosso viver marcado pela disposição de dar ao Senhor o melhor de nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tens levantado ao longo da história homens e mulheres que fizeram e fazem a diferença. Que nossa geração, ó Deus, seja marcada por muitos deles. Queira o Senhor fazer de nós uma geração que marque o seu tempo pela entrega, pela confiança e dependência do Senhor. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Igreja do Senhor, siga o seu caminho em paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, capacitando a uma vida plena, cuja perspectiva e desdobramento sejam a adoração total ao Senhor. Que seja essa a dinâmica dos teus filhos até aquele dia em que o nosso Rei há de ressurgir para buscar o seu povo e com ele adorar por todo sempre.
ao Senhor. Amém.